Perguntado sobre o que poderia oferecer a Trump, Putin rejeitou a ideia de que a Rússia estaria em uma posição frágil. Ele destacou que o país se fortaleceu desde o início da guerra em 2022 e reafirmou que sempre disse que estavam prontos para negociações e compromissos. Ele também disse que as forças russas continuam avançando na linha de frente e estão perto de atingir seus objetivos principais na Ucrânia. Agora, olha só, gente, segundo ele, o lado ucraniano ficará sem soldados dispostos a lutar muito em breve. Putin reafirmou que a Rússia está disposta a negociar com qualquer um, inclusive com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. No entanto, ele destacou que qualquer acordo precisaria ser assinado pelas autoridades legítimas da Ucrânia, que no momento o Kremlin considera ser apenas o parlamento ucraniano. Você deve estar se perguntando por quê. Zelensky, cujo mandato técnico já expirou, adiou eleições devido à guerra. E, segundo Putin, ele precisaria ser reeleito para que Moscou o reconhecesse como um interlocutor válido. Sobre a ideia de um cessar-fogo temporário, Putin descartou de cara, dizendo que um acordo de paz duradouro é o único caminho viável. Ele sugeriu que qualquer conversa deveria partir do acordo preliminar alcançado entre negociadores russos e ucranianos nas primeiras semanas da guerra, durante as reuniões em Istambul. Contudo, esse acordo, como vocês sabem, nunca foi implementado, e muitos políticos ucranianos veem esse tipo de acordo como uma espécie de capitulação. E enquanto isso, a Rússia continua a consolidar seu controle sobre cerca de 1/5 do território ucraniano, incluindo várias regiões estratégicas. Putin reconheceu que os combates são complexos, mas reafirmou que a Rússia segue resolvendo as tarefas primárias definidas no início da operação militar especial. Agora, falando sobre as dificuldades na região de Kursk, onde ainda há presença de tropas ucranianas, Putin disse que Kiev será forçada a recuar, mas evitou especular quando isso poderia acontecer. Ele também comentou sobre os impactos da guerra na economia russa e admitiu sinais de superaquecimento e também de inflação preocupante. No entanto, ele comparou o crescimento da Rússia de forma favorável a economias como a do Reino Unido. Quando questionado sobre o que faria de diferente, Putin respondeu que deveria ter enviado tropas à Ucrânia antes de 2022 e que a Rússia deveria ter se preparado melhor para o conflito. Em outra parte da sessão de perguntas, um repórter da BBC perguntou se Putin havia cumprido a promessa de cuidar da Rússia, que foi feita por Boris Yeltsin antes de lhe passar a presidência. Putin respondeu que fez tudo para garantir que a Rússia seja uma potência independente e soberana, capaz de tomar decisões em seus próprios interesses. Sobre o Oriente Médio, ele disse que essa conversa de que a influência russa na região acabou é exagero total. Ele comentou sobre as bases militares na Síria e garantiu que a maioria do pessoal por lá está de boa com elas continuando ativas. Para concluir, Putin defendeu o avanço tecnológico russo, citando o míssil hipersônico Oresnik como invencível. Ele, inclusive, sugeriu realizar mais testes para desafiar os sistemas de defesa ocidentais. Zelensky, reagiu a essa declaração durante uma conferência do Conselho Europeu em Bruxelas, questionando a sanidade mental de Putin ao sugerir mais lançamentos de mísseis. Mas, olha essa do Putin. Ele sugeriu nada mais, nada menos do que um duelo de mísseis com os Estados Unidos. É isso mesmo que você ouviu. Ele quer mostrar que o novo míssil hipersônico russo Oresnik consegue derrotar qualquer sistema de defesa americano. Para responder ao ceticismo do Ocidente sobre o Oresnik, ele sugeriu que cada lado escolhesse um alvo protegido pelos mísseis dos Estados Unidos para testar. Segundo Putin, esse é um armamento moderno, mas baseado em design russos anteriores. Bom, mas como vocês puderam perceber, Zelensky está bem atento a tudo isso, E ele vem tentando convencer Trump de que é necessário parar Putin. Ele pediu para o Trump se aliar à Europa para dar um fim nos avanços da Rússia e salvar a Ucrânia. Não sei para vocês, mas para mim ele parece que está preocupado, porque o Trump é meio cético com a OTAN e pode cortar a ajuda americana para a guerra na Ucrânia. Segundo Zelensky, os Estados Unidos e a Europa precisam trabalhar juntos. Ele disse que eles precisam muito dessa unidade entre os Estados Unidos e a União Europeia e os países da Europa para alcançar a paz. Segundo ele, só juntos os Estados Unidos e a Europa podem realmente parar o Putin e salvar a Ucrânia. No encontro da União Europeia, os líderes disseram que vão mandar um recado para o Trump mostrando que continuam apoiando a Ucrânia e que qualquer acordo de paz precisa respeitar a integridade territorial do país. O presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, disse o seguinte: essa guerra não é só sobre a Ucrânia e a Europa, é sobre a lei internacional. A invasão precisa ser derrotada.